Olá, meus queridos irmãos, Pastor Bruno, parafraseando o Pastor Moabel. Bom, vamos falar nessa edição de pedra, das variadas formas como ela é descrita e as suas respectivas interpretações. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Segundo o Dr. Google, examinando a Bíblia por ali, eu encontrei que existe 301 vezes que aparece a palavra pedra na Bíblia Sagrada. Claro, como já disse, tem variadas interpretações. Nós vamos ler um texto sagrado que venha a calhar, pelo menos com uma das muitas interpretações acerca de pedra. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou referente. E se encontra em São João, no capítulo 11 e do versículo 38. E diz o seguinte: que Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Esse é o 38. 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Aqui trata-se do milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus disse para Marta: tirai a pedra, não só para ela, mas para os demais que ali estão, ou estavam. Segundo a etimologia do aramaico, a palavra Marta quer dizer dona de casa, ou do lar, aquela que cuida dos afazeres domésticos. Então Jesus estava dizendo para aquela que cuidava do lar: tire a pedra. E o tirar a pedra aqui, é claro que tem o fator literal, ou seja, de ter uma pedra realmente naquela gruta, onde eram geralmente, então, a espécie de jazido ou de sepulcro do próprio templo, para tirar, assim tirando, obviamente, em acesso ao corpo, ou na realidade era o corpo, porque não tinha questão do caixão que nós conhecemos odiernamente. Só que essa interpretação literal dá para também interpretar de modo simbólico, metafórico, espiritual. Porque nós encontramos na Bíblia Sagrada, lá em Ezequiel 11, 19, se eu não me equivoco, ou a partir do capítulo 11, que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um novo coração, sendo esse de carne. Querendo dizer que a pedra pode significar incredulidade. Pode significar, obviamente, o sujeito não ter fé. Então, quando Jesus fala aqui tirar a pedra, ele está falando também no modo espiritual. Então aí a gente já tem uma interpretação, ou pelo menos duas, né? A literal da pedra mesmo, e no campo espiritual representando a falta de fé ou o temor a Deus que tem que ser tirado, essa pedra. É muito interessante isso. Em Jeremias 23, 29, nós temos o seguinte: o profeta dizendo que a palavra de Deus é como fogo e também como o martelo que esmiuça a penha. O que vem a ser o significar penha? Um grande rochedo ou rocha maciçamente enorme ou grande, que geralmente vem a estar aí nas serras e tal. Então a palavra de Deus tem o poder para esmiuçar a pedra da incredulidade. E temos, isso ainda claro, está na segunda interpretação. Temos outras interpretações acerca da pedra. Nós temos uma bem emblemática que ainda é falado, principalmente, ou falada, por conta da tradição da Igreja Católica ou do cristianismo católico, que insiste em dizer que Pedro é o primeiro pai da igreja, que insiste em dizer que aquilo que São Mateus disse em 18:16, que é exatamente as palavras de Jesus: Pedro, te digo que sobre essa pedra edificarás a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
A Igreja Católica insiste em dizer que ali Jesus estava falando para Pedro, que significava exatamente ele próprio, já que a palavra Pedro vem de Petros, do grego, e quer dizer pedra. Mas há totalmente um equívoco aí. Por quê? Na realidade, no próprio original do texto grego, lembramos que o Novo Testamento fora escrito no grego. É claro que não se falava o grego na época de Jesus, possivelmente o hebraico ou aramaico, mas fora escrito o Novo Testamento no grego. Ali Jesus, ou no texto original, Jesus disse Pedro, e então ele diz Petros, sobre esta pedra edificareis a minha casa. Petros no grego quer dizer pedregulho. Petra no grego quer dizer rocha. Então é claro a interpretação que Jesus não estava referindo a Pedro como cabeça da igreja, ou como o primeiro papa, como a tradição católica diz, e até mesmo aquela questão dele ser infalível e tal. Jesus estava dizendo que Pedro, já que o nome dele era associado a pedra, a pedregulho, ele edificaria a casa de Deus na rocha que era quem? Quem é a rocha? O próprio Jesus. Você vai lá em São Mateus 7, 24 ao 27, você tem a descrição daquela parábola, Jesus falando que aquele que está com a sua casa sobre a rocha, vem o vendaval e nada acontece, essa casa fica intacta. A rocha que ele falava exatamente dele próprio, era a palavra, era exatamente a sua doutrina. Então aí nós temos a terceira interpretação. A primeira, a pedra literal, a incredulidade, e a terceira, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor também pode ser considerada pedra. Tanto é que muitos fazem a pregação daquele fato do Davi ter pegado as pedrinhas para atirar no gigante, fazendo a interpretação metafórica, dizendo que aquelas pedras seriam as palavras, que têm poder equivalente às pedras. Vamos a outra interpretação muito interessante acerca de pedra. Em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 8 ou 4 em diante, nós temos ali claramente a menção de Pedro dizendo que somos, nós cristãos, pedras vivas para o Senhor, e que Cristo é a pedra angular rejeitada pelos homens ou pelos construtores. E isso inclusive vem a refutar aquela argumentação da Igreja Católica que Pedro seria de fato o primeiro Papa, porque o próprio Pedro chega a dizer que existe a pedra angular que é Cristo e as pedrinhas que seriam nós. Como que Jesus poderia ter dito para Pedro que sobre as pedrinhas ele iria edificar a sua casa? Não, sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Jesus, que é a palavra. E também não teria lógica, como já disse, isso é a título de adendo e entrando aqui como um parênteses, quando Jesus disse que para a igreja, ou os cristãos que para estar sobre a rocha, ou que estiverem sobre a rocha, não vão sofrer a consequência do vendaval ou do temporal. Não teria sentido que Jesus dissesse sobre Pedro, né? Não vai resistir ou vai resistir ao temporal. Então tem que fazer essa associação aí. Pois bem, então essa é a quarta interpretação, pedras vivas e pedra angular. Nós somos pedras vivas. Nós somos as pedras que dão não sustentáculo à casa do Senhor, mas que fazem parte da casa do Senhor. A pedra principal, a rocha principal de fundamento é Cristo, que é rejeitada por muitos. E nós fazemos parte como um componente dessa construção simbólica do sacerdócio de Cristo, da casa espiritual e tal. E ainda nós temos uma outra configuração de pedra, claro que era para ter dito até mesmo no início, mas me esqueci, que refere-se à mulher pecadora, que você encontra ali em João, no capítulo 8 e no versículo 7, vou até ler. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse, Jesus, aquele dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Então, mais ou menos a expressão é essa, né, conhecida,
Quem tem pecado, atire a primeira pedra. Aqui é a pedra da condenação. Aqui é a pedra do julgar precipitadamente ou da hipocrisia. E essa pedra Jesus condenou, né? A pessoa que atira pedras em outro, tendo um teto de vidro, né? Ou um telhado de vidro, quer dizer, como que ela pode atirar nos outros se ela mesmo é hipócrita, tá com problemas até muito maiores do que a outra? É o julgar precipitadamente, é o falar de uma maneira que não tem, de fato, respaldo bíblico ou não tem consistência e por aí em diante. Então esse é um outro tipo de pedra. No mínimo existem esses 5 tipos de interpretações à luz do Evangelho de pedra na Bíblia, tá? Das 301 vezes que aparece. Vamos recapitular. Primeira pedra literal, que pode até ter nomes também descritos na própria Bíblia. Segundo, a pedra da incredulidade. Terceiro, a pedra palavra de Deus, tá? Que é o próprio Jesus que dá os tentáculos para todos nós aí. Quarto, nós como pedras vivas, né? E o Cristo entrando aqui também como a pedra angular, que seria a doutrina, enfim, também, né? Ou seria aqui na terceira doutrina de Cristo, que seria a pedra ou a rocha, né? A gente estar firme na rocha e com a pedra angular. Nós sendo então quarto a pedra viva e em quinto a pedra da acusação ou a condenação. Dentre essas pedras, quais são, melhor dizendo, as pedras que nós devemos olhar ou atentar com cuidado e, melhor dizendo, até ser, né? A literal não importa, a gente tem que remover a pedra da incredulidade, a gente tem que ser pedra viva, estando firmado sobre a rocha, a palavra do Senhor, e rechaçando essa pedra da hipocrisia, da acusação, que é uma obra carnal, que é um pecado. Então falamos aí acerca desta, até mesmo curiosidade sobre a pedra na Bíblia, palavra, né? Deus abençoe e até uma próxima. Dê o seu like, comente e se não é inscrito no canal, se inscreva.